é difícil de achar, não é? Achou, meu irmão? Ele é pequenininho, fica lá no meio dos outros. Esse é um dos profetas mais conhecidos. As crianças adoram esse profeta. No tempo que eu dava aula na escola bíblica infantil, como as crianças gostavam da história de Jonas. Tem criança aqui hoje? Tem. Não, estou falando de criança adulta. Também tem. Me assustou agora. Olha só, vou ler do versículo 17 do capítulo 1, tá bom? Só para contextualizar. Como que não tem? Tem 17 no capítulo 1. E depois eu vou para o 2 até o versículo 10. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Quem foi que ordenou? O Senhor. E Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Sobre todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. A versão antiga diz assim, no versículo 9, mas com voz de agradecimento, os votos que eu fiz, eu vou pagar. Está na versão antiga. Repetindo aqui a questão voto. O que eu prometi, eu cumprirei, porque ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém, queridos? Os cientistas hoje, queridos, aqueles que conhecem e leem a Bíblia, dizem que essa passagem de Jonas está passando para nós uma experiência de quase morte. Você viu que ele se viu, que os ferrolhos se fecharam, nunca mais ele ia ver Deus, né? Existem pessoas que vivem isso, tem uma experiência de quase morte, a pessoa esteve muito perto de morrer, mas lá no último momento Deus teve misericórdia e aquela pessoa voltou à vida. E foi o que aconteceu com Jonas. E como nós dizíamos, queridos, o caos, ele muitas vezes precede, ele vem antes de grandes mudanças. O caos, melhor falando, eles são causadores de transformações na vida da gente. Eles deixam um saldo positivo na vida da gente, porque às vezes num momento de caos, de desorganização, que a vida vira de cabeça para baixo, nós aprendemos coisas que nós não sabíamos antes. Aprendemos coisas que nós não sabíamos de Deus. Como disse Jó, antes eu tinha ouvido falar, agora eu te conheço. Às vezes aprendemos coisas a nosso próprio respeito. Eu não sabia que eu era capaz de ter essa coragem de fazer o que eu fiz. Então, às vezes, esses momentos caóticos, eles nos ensinam alguma coisa, não só a respeito de Deus, mas, a respeito de si próprio. Ainda falando de Jacó, como nós estávamos falando agora no ofertório,
Jacó não sabia que, apesar do caos familiar que ele estabeleceu, roubando a bênção do irmão, fugindo de casa porque o irmão queria matar ele não sabia que, apesar desse caos, Deus ainda estava perto dele. E que Deus ainda tinha um propósito com a vida dele. Então Jacó precisou passar por isso para ver que Deus estava ao lado dele. Então o caos, muitas vezes, ele nos faz enxergar coisas que a gente não via. Muitas vezes nos faz aprender coisas que mudam a vida da gente. Amém, queridos? Me lembro, já falei isso tantas vezes, quando meu pai faleceu, foi um verdadeiro caos para mim, mas eu aprendi uma porção de coisas depois que ele morreu. Porque eu tive que me virar. Alguém aqui já teve que se virar? Descobri algumas coisas para meu próprio respeito que eu não sabia, porque eu fui capaz de fazer. Amém, querido? Então, muitas vezes essas situações nos levam a aprender coisas que a gente não sabia, e coisas que mudam a vida da gente. Nós vemos na vida do profeta Jonas muita coisa parecida com o que aconteceu na vida de Jacó. Então eu repito para você, querido, aconteceu com Jacó, aconteceu com Jonas, aconteceu com Elias, aconteceu com os discípulos de Jesus e acontece com a gente também. Amém? Né? Também acontece com a gente. Então nós vemos aqui, queridos, repetindo, Deus, sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Você fica falando aí, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Olha só, desde o primeiro momento que você falou, Deus fala comigo, Ele já falou. Mas às vezes você não está ouvindo o que Deus está falando. E quando Deus fala, querido, Deus pede. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Se eu faço o que Deus está me pedindo, eu me aproximo de Deus. Eu me aproximo do propósito que Ele tem com a minha vida. Amém, querido? E eu me aproximando de Deus, eu aproximo também as pessoas ao meu redor de Deus. Você nunca pensou nisso, né? O fato de você hoje estar aqui buscando a Deus, ouvindo a Deus, de alguma forma, você está aproximando a tua família também de Deus, a tua casa também de Deus, os teus queridos também de Deus, porque Deus olhando para você, Ele abençoa a tua família, Ele abençoa a tua casa, Ele abençoa até aqueles que não se interessam por Ele, por amor a você. Entendeu, queridos? Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu me aproximo de Deus, aproximo de mim mesmo, do propósito que Ele tem para a minha vida e do propósito que Deus tem com todos aqueles que estão ao meu redor. Agora, querido, quando Deus fala comigo, mas eu não faço o que Ele pede para mim fazer, eu colho consequências. Eu me distancio de Deus. Eu me distancio de mim mesmo. E infelizmente, queridos, eu distancio muitos que estão ao meu redor de Deus. Não é verdade, queridos? Quando você se afasta de Deus, não aceita a direção de Deus, não se submete a Deus, fica revoltado com Deus, fica contra Deus, não é só você que se afasta de Deus, a tua casa se afasta. A tua família se afasta. Aqueles que poderiam ser abençoados por você, deixam de ser abençoados. Amém, queridos? Nós vemos isso aqui, tanto na vida de Jacó, como já vimos na semana passada, como na vida de Jonas, que nós vamos ver aqui, queridos. Não é? O que Jacó fez, o que Jonas fez, trouxe coisas positivas para a vida deles, mas também trouxe coisas negativas, não só para a vida deles, mas também para todos que estavam ao redor dele. Eu gosto de dizer isso, o nosso Deus é um Deus sistêmico, Ele não olha só você,
Ele está lá do céu hoje, olhando para você, está vendo teu marido, está vendo teu pai, está vendo tua filha, está vendo tua mãe, está vendo tua casa, está vendo teus parentes, está vendo quem trabalha com você, está vendo quem mora lá perto de você. Ele olha para você, mas ele vê todo mundo que está ao redor, porque ele sabe que a tua bênção, a bênção dele na tua vida vai tocar nessas pessoas todas. Mas infelizmente a falta dessa bênção na tua vida também pode afetar a vida de todos que estão ao seu redor. Então, queridos, a gente tem um compromisso aqui, né? Quem ama a sua família aqui, hein? Quem tem uma família que dá trabalho? Tem uma família que exige muito joelho. É por amor à sua família que você está aqui, para receber as bênçãos de Deus. E para levar essas bênçãos lá para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, aonde você mora. Amém, querido? Então, fica esperto, querido. Tudo que nós fazemos não influencia só a nossa vida, influencia todos aqueles que estão ao nosso redor. Presta atenção, querido, como é que isso acontece. Deus tinha falado a Jonas, primeiro, que Jonas fosse pregar arrependimento a Nínive. Olha só, primeiro Deus falou com Jonas. Mas qual era o alvo de Deus? Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes. Era uma boa cidade, querido. Não era uma aldeia, não. Então Deus falou com Jonas para ele e pregar arrependimento a Nínive, porque Nínive era importante para Deus. Aí o que Jonas fez, querido? Jonas não fez o que Deus pediu. Pelo contrário, ele pegou um navio e foi para Tarsis. Tarsis é o oposto, querido. É como se Deus dissesse: olha só, vai para Porto Alegre pregar o Evangelho, e você vai para Teresina pregar o Evangelho. Entre aspas. Porque diz que ele fugiu da presença de Deus. Às vezes Deus nos pede coisas, queridos, que são desafiadoras. E nós fugimos da presença dele. Então Jonas fugiu da presença de Deus. Ele fez uma escolha errada, diferente do que Deus pediu. Presta atenção que a escolha dele não afetou apenas a vida dele. Afetou todo mundo que estava no navio que ele entrou. Presta atenção nisso, querido. A pessoa perturbada, desobediente a Deus, rebelde a Deus, revoltada contra Deus, aonde ela vai, ela leva isso. Vocês estão aí, minha gente? Estou falando besteira aqui? Se eu estou falando, me repreende. A pessoa perturbada, desobediente, que não quer saber de Deus, para onde ela vai, ela leva essa perturbação. Jonas era um profeta, querido, mas tem profeta que é duro de roer, é duro de obedecer a Deus. E ele foi para Tarsis, querido, e isso afetou, não é? Primeiro afetou Nínive, que era a cidade que Deus queria arrependimento. Deus queria trazer um avivamento naquela cidade. E afetou todo mundo que estava no barco que Jonas entrou. E quando a gente desobedece a Deus, a gente está sujeito a colher as consequências dessa obediência. A gente faz, querido, mas uma hora a conta chega. Amém? Você faz, você semeia. Um dia a colheita chega. É uma obra universal, querido. Não tem como você fugir disso. E aí, veja só, Jonas entrou no barco, primeira coisa, diz a palavra, eu não li, mas você pode ir lá. Diz a palavra que o Senhor lançou um vento forte sobre o mar. E formou-se uma grande tempestade. Presta atenção nisso, querido. Tem tempestade que não adianta repreender o demônio, não adianta repreender o diabo, que é uma tempestade que quem mandou foi Deus. Amém? É uma tempestade divina.
É uma tempestade que tem um propósito, querido. Ela tem um propósito. Ele mandou uma tempestade porque Deus tinha um propósito com a vida de Jonas. E tinha um propósito com a cidade de Nínive. Amém? Deus tinha um propósito. Ele sabia como ia lidar com isso. E aí, queridos, o caos se estabeleceu na vida de Jonas. Veio o vento, veio uma tempestade, os que estavam dentro do barco tiraram a sorte, diziam, você é o culpado, não é? Ele depois caiu em si que a culpa era dele mesmo, porque ele era servo de Deus, foi lançado no mar, e no mar, como a gente acabou de ler, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Meu irmão, minha irmã, fique atento ao que Deus fala. Obedeça o que Deus pede para você fazer. Porque se você não fizer isso, você cria tempestade para a tua própria vida. Vocês estão aí, minha gente? Foi todo mundo fazer prova no Enem? Se Deus está falando, obedeça a Deus. Por mais desafiador, por mais difícil, obedeça a Deus. Porque muitas das tempestades que a gente vive, querido, quem é o grande causador delas? Nós. Nossa dureza de coração, nossa desobediência, nossa rigidez. Não aceito. Diz a palavra que Jonas tinha um preconceito contra Nínive, ele não gostava daquele povo. Aqui tem alguém que tem preconceito contra alguém? Ninguém, tudo santo, não é? Tinha um preconceito contra os habitantes de Nínive, e aí ele provocou, e ficou 3 dias e 3 noites, repetindo, querido, os caos precedem, vem antes de mudanças, transformações. Os caos, eles fazem a gente ver, enxergar coisa, aprender coisa que a gente não sabia antes. Só que tem gente que é dura de ver alguma coisa boa no meio de um caos. Às vezes uma pessoa está vivendo um momento difícil, aí a gente pergunta, o que é que você está vendo de bom no meio disso tudo que você está vivendo? Não estou vendo nada. Não fala isso, meu irmão. Porque se você não está vendo nada, Deus vai ter que fazer mais para você ver. Em vez de as coisas melhorarem, vão piorar. E tem gente que é dura de ver alguma coisa boa. Não vejo nada de bom. Amém, querido? E Jonas, a princípio, era um homem assim. Vocês ainda me amam? Eu não estou pregando contra vocês, não, minha gente. Estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando para você, está cortando aí? Está cortando aqui também. Quem aqui já foi duro? Não, não aceito. Não, não quero. Não. Calma, meu irmão. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no ventre de um peixe. Queridos, isso aqui hoje é provado pela ciência. Vários Jonas já foram encontrados, Jonas que eu quero dizer, pessoas que foram engolidas por peixe e que foram vomitadas do peixe, ou que foram mortas e encontraram uma pessoa lá dentro. Então, a Bíblia não é maluca não, tá? Isso aqui não é uma figura de linguagem, isso acontece. Bota lá no Google e procura. Quem é que foi engolido por um peixe? Tu vai encontrar lá uma porção de coisa. Isso acontece. Ele ficou 3 dias e 3 noites, e desses 3 dias e 3 noites, aparentemente ele não fez nada, ele se conformou. Ele ficou emaranhado nas algas, né? Engraçado, o ventre do peixe parece um pouco o ventre da nossa mãe, né? A gente estava lá na barriga da mãe, às vezes ficamos também com cordão umbilical no pescoço, né? Também ficamos ali, né? Ele ficou ali emaranhado nas algas,
Para ele, querido, como ele descreve aqui, o fim dele já tinha chegado. A morte dele já tinha chegado. Ele fala, se você ler o capítulo, tu vê que as coisas dele, é como eu disse, era uma experiência de quase morte. Ele já tinha como que morri, acabou. Não tem mais nada, chegou o fim. Não tem mais como sair disso. Até que Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Esse, às vezes, querido, é o nosso primeiro passo para ver uma situação mudar, orar. Vocês estão aí? Orar. Uma oração, querido, coloca em movimento muita coisa. Uma oração mexe com o céu. E uma oração mexe com a terra. Fala isso para o teu irmão, meu irmão. Quando você ora, você mexe com o céu. E esse céu mexe com a terra. É algo que sai daqui, vai lá para cima, e lá de cima volta e muda aqui. Amém? Então, muitas vezes a nossa oração, querido, ela mexe com Deus, e mexendo com Deus, Deus mexe com a situação na terra. Jonas, apesar do caos, das escolhas erradas, de estar numa barriga de peixe, ele orou a Deus. E se você olhar a oração essa oração do capítulo 2 de Jonas, é uma oração de qualidade, é uma oração cheia de citações bíblicas, cheia de citações de salmos, é uma oração que fala da soberania de Deus, do poder de Deus sobre todas as coisas. Quem lê essa oração vê que Jonas, apesar de duro, desobediente, ele era uma pessoa que conhecia a Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia do poder de Deus. Amém, queridos? E é muito interessante, isso acontece muito comigo, não sei se acontece com você, com quem ora acontece. Obrigado. Às vezes você está orando, e no que você está orando, vem uma ideia. No meio da oração você se lembra de alguma coisa. No meio da oração vem à tua memória alguma coisa. E no meio da oração que Jonas estava fazendo, ele se lembrou de algo, de um voto, de uma promessa que ele tinha feito para Deus. Agora eu pergunto para você, você já fez um voto para Deus? Já fez uma promessa, se não gosta de voto? Você já fez uma promessa a Deus? Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Já, meu irmão? Espero que você não vá parar na barriga de um peixe para se lembrar do que você prometeu e não cumpriu. Foi na barriga de um peixe orando que ele se lembrou de um voto que ele tinha feito. Ele tinha feito um voto bem simples, querido, que em tudo ele ia agradecer a Deus. Talvez ele estivesse vivendo um momento de muita reclamação, de muita queixa, de muita murmuração, de muito questionamento. E aí ele lá, naquele dia, fez um voto. Eu não vou mais murmurar, não vou mais reclamar, em tudo eu agora vou agradecer a Deus. Amém, querido? Você já prometeu, querido? Nunca mais vou tomar Coca-Cola. Nunca mais vou comer doce. Nunca mais vou comer carne. Não sei se você fez votos. Eu fiz.
Quem aqui junto comigo que fez votos para Deus quando se converteu, quando se entregou para Deus? Às vezes a gente faz votos toda hora, querido. Não é voto que eu quero dizer, né? Mas promessa que você faz para Deus. Estou cansado de ouvir nesses anos. Pastor, ora para eu ganhar na loteria, que eu vou comprar a igreja. Se ganhou na loteria, foi para onde, minha gente? Estou cansado, ora, pai, porque se Deus me der esse emprego, o meu primeiro salário vai ser totalmente de Deus. Olha o silêncio que cai aqui. Promessas que fazem, né? Votos que fazem para Deus. Olha só, querido, Deus ouve. Deus escuta. Amém? Então ele disse que ele se lembrou. Eu vou oferecer sempre a Deus sacrifício de ação de graças, porque ao Senhor pertence a salvação. Amém, querido? No Salmo 50, o último versículo do Salmo 50, eu gosto muito desse versículo, já falei ele várias vezes, já ministrei ele várias vezes, diz que aquele que oferece sacrifício de ações de graça. O que é um sacrifício de ações de graça, querido? É você agradecer quando as coisas não estão bem. Agradecer quando você está feliz, alegre, com dinheiro no bolso, tudo bem. É fácil, querido. Qualquer um agradece. Mas agradecer quando as coisas não estão bem, quando falta, tem necessidade, você tem luta, tem dificuldade, esse é o sacrifício de ação de graça. Amém? E ele diz, né, que aquele que oferece, voltando ao Salmo 50, é o último versículo, aquele que oferece sacrifício de ações de graças, prepara o caminho para que veja a salvação de Deus. Vou repetir. Aquele que oferece sacrifício de ações de graça, prepara o seu caminho para ver o livramento de Deus, para ver a salvação de Deus. Ou seja, quando você com dificuldade está dando graças a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus, nem tudo está bem, nem tudo você tem, nem tudo você conseguiu, mas ainda assim, você chega diante do feijão com arroz e farofa, diz, louvado seja Deus, tenho comida para comer, tenho casa para morar, tenho uma família para cuidar, tenho uma igreja para me servir a Deus. Quando você dá graças a Deus, você está preparando o caminho. Imediatamente essa palavra me lembrou Moisés, queridos. Moisés, Romanos. Rafael é meu HD. Romanos 4. Fala sobre Abraão, pai da nossa fé. Esperando contra a esperança. Apesar de olhar para o corpo dele, e para o corpo amortecido de Sara, ele deu graças a Deus, ele glorificou a Deus, porque sabia que o que Deus tinha prometido, ele ia cumprir. Ou seja, querido, está faltando? Ainda não está bem como você queria? Dá graças. Agradece. Agradece. Tem gente que não sabe fazer isso, querido. Só sabe agradecer quando a mesa está farta, quando tem dinheiro no bolso, quando tudo está bem. Quando não está bem, não sabe, é só murmuração, é só reclamação, é só queixa, é só questionamento. Então, meu irmão, dá graças a Deus. Quando você dá graças a Deus,
você está preparando o caminho, Deus já tem um caminho para você, Deus já tem uma solução para você, Deus já tem a saída que você precisa, e a maneira de você ajudar a Deus é glorificando o nome dele, é exaltando o nome dele, é dando graças a Deus. Abraão não olhou para o corpo dele, pelo contrário, ele deu graças a Deus, ele glorificou, e a promessa se cumpriu. O filho que Deus prometeu, ele teve, porque Deus é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Louvado seja o Senhor. E à medida que Jonas, queridos, ainda na barriga do peixe, talvez alguns de nós estamos na barriga do peixe, ele ainda na barriga do peixe, ele começou a agradecer a Deus, ele fez a parte dele. Tem horas, querido, que a única coisa que você pode fazer é dar graças a Deus. Ele começou a agradecer a Deus, ele começou a louvar a Deus. Só que enquanto ele na barriga do peixe louvava a Deus, adorava a Deus, Deus já estava preparando o caminho do seu livramento. Convido você aí, por 1 segundo, 2 segundos, dar graças a Deus, glorificar a Deus pela tua vida, pela tua saúde, pela tua casa, pela tua renda, pela tua família, por tudo que você está vivendo, dá graças a Deus. Nem tudo está como você gostaria que está, mesmo assim, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus merece toda a honra e toda a glória. Uma salva de palmas a Ele. Presta atenção, querido, enquanto nós estávamos fazendo isso aqui, Deus já está preparando o livramento que a gente precisa, a salvação que a gente precisa. Então, o nosso louvor, a nossa gratidão, as nossas ações de graças, elas preparam coisas para acontecerem. Então, presta atenção, queridos, isso é uma atitude que chama a atenção do céu. Quer chamar a atenção do céu? Quer chamar a atenção dos outros? Bota uma melancia na cabeça. Agora, quer chamar a atenção de Deus? Mesmo no teu cantinho, mesmo na tua barriga de peixe, mesmo nas dificuldades que você está vivendo, louvado seja Deus. Eu dou graças a Deus, Deus é fiel, eu estou vivo, louvado seja Deus, e se eu estou vivo, os vivos louvam a Deus, amém, querido? Né? Você dá graças a Deus, e diz a palavra, que enquanto ele agradecia, fazia o voto de agradecimento a Deus, falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Presta atenção. Qual foi a parte de Jonas? Agradecer, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. Às vezes, querido, pelo louvor, pela gratidão, pela ação de graças, você consegue, tanto quanto consegue em oração. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei mais o que orar. Não precisa orar mais, começa a cantar, começa a glorificar o nome do Senhor. Eu não consigo cantar, bota alguém para cantar para você, liga aí, bota aí uma música para você cantar. Não sei mais o que orar, já não sei mais o que orar. Começa a louvar a Deus, amém, querido? Vocês estão aí? Amém. Não é? Então, querido, quando a gente se vê aprisionado, encurralado, circunstâncias que parece que não tem solução, o meio de a gente preparar o caminho para a gente ver a salvação de Deus, tem uma salvação de Deus que está vindo a teu caminho. Vem aí pela frente um livramento de Deus. Vem aí pela frente uma provisão de Deus. Você vai ver Deus fazer na tua vida coisas que Ele nunca fez antes, amém? Mas enquanto isso não chega, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, dá graças a Deus, bendiga o nome do Senhor.
Presta atenção, queridos, que Deus não tinha apenas livramento para Jonas. Deus tinha um livramento também para quem, querido? Para Nínive. Deus dependia de Jonas para a salvação de Nínive. Olha, meu irmão, Deus depende de você para a salvação da tua casa, para a salvação da tua família. Amém? Deus depende de você. Mas tem gente que fica lá na barriga do peixe, só reclamando, não é? Deus também tinha uma nova jornada, não só para Jonas, mas também para aquela cidade. E aí nós vemos, mesmo quando a gente faz escolhas erradas, somos desobedientes, entramos num ciclo de caos, né? Deus ainda tem uma segunda chance. Você vê lá, né? No capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Prega para o teu irmão, Deus sempre tem uma segunda chance para você. Deus sempre tem uma segunda chance para a tua família. Deus sempre tem uma segunda chance para a cidade do Rio de Janeiro. Olha só, vê só. Deus sempre tem uma segunda chance para essa igreja. Deus sempre tem uma segunda chance para nós, querido. Foi assim com Jonas, Deus deu uma segunda chance para ele. Foi assim com o filho pródigo. O filho pródigo teve uma segunda chance. Agora, presta atenção, meu irmão. Nessa segunda chance eu tenho que fazer o que Deus me pedir. Aí é que está tudo. Se eu insistir em fazer o que eu quero, não, isso eu não faço. Não, isso eu não concordo. Não, isso eu não aceito. Problema teu, meu irmão. Na barriga do peixe tu está e na barriga do peixe tu vai ficar. Pode dizer até aí, está amarrado. Mas se Deus continua a falar e você não faz o que Ele mandou você fazer, Ele mandou você perdoar e você não perdoa. Ele mandou você se levantar e você não se levanta. Ele mandou você dizimar e você não dizima. Ele mandou você se oferecer para trabalhar na escola bíblica infantil, para trabalhar na introdução, e você sentado está, sentado fica. Deus mandou você prega para tua filha, prega para o teu filho. Espalhe as boas novas na tua casa, na tua família. Ah, isso não, vão debochar de mim, vão chacotar de mim. Continua na barriga do peixe, meu irmão. Vocês estão aí, minha gente? Então, vou repetir o que eu falei já antes. Se Deus falar comigo, eu endureço o meu coração, insisto em desobedecer. Às vezes as pessoas chegam para mim, eu não perdoo. Eu digo, não tem, eu não perdoo. Tem, eu não perdoo porque... Amém, querido? Vocês estão aí? Amém. Se Deus está falando comigo, e eu endureço meu coração, eu insisto em desobedecer, o que eu estou providenciando para a minha vida, minha gente? Mais problema. Se Deus me dá livramento e diz, vai outra vez e prega para Nínive. Quem tem uma pessoa aqui, deixa eu ver se os santos se manifestam. Uma pessoa que na tua cabeça você diz assim, essa pessoa eu nunca mais quero ver na minha frente. Tem alguém aqui assim? Ninguém. Tudo santo. Tudo santo. Aí Deus fala, olha só, sabe aquela pessoa que você disse que nunca mais queria ver na tua frente? Vai lá e pede perdão a ela. Ou dá o teu perdão para ela. Eu não faço o que Deus me pediu. O que é que vai vir para a minha vida? Respondam vocês. O que é que vai vir para a minha vida?
Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Se Deus fala contigo e você não obedece, o que é que vai vir para a tua vida? O quê? O que é que vai vir? Consequências. Que consequências? Problemas. Caos. O quê? Chuva é bênção. Barriga de peixe. Querido, vocês estão raciocinando comigo? Todo mundo quer um evangelho hoje cor-de-rosa, que tudo caia do céu. E eu não preciso mudar nada. Então, querido, se Deus fala conosco e a gente faz diferente do que Deus fala, eu vou colher consequências. Não tem jeito como eu vou fugir disso. E eu volto a dizer coisa. Essas coisas que vão acontecer na minha vida não vão afetar só a mim. Afetou você, afeta a tua casa. Afeta a tua família. Você é duro de coração, a tua mulher sofre na tua mão. A mulher é dura de coração, o marido e os filhos sofrem. Não é verdade, minha gente? Então, queridos, peraí, não. Eu amo a minha família, eu amo meus filhos, eu quero o melhor para eles. Eu quero o melhor para minha esposa, para o meu marido, eu quero o melhor para minha casa. Então, se Deus está me pedindo, por mais difícil que seja, eu vou fazer. Amém, querido? Né? Porque senão, querido, aquilo que nós estamos falando lá, eu vou ver coisas se repetindo na minha vida. Porque se eu não aprendo, Deus manda mais. Deixa eu mandar outra tempestade, porque ele ainda não aprendeu. Deixa eu mandar mais uma confusão, porque ele ainda não aprendeu. O coração ainda está duro. O coração não se quebranta. Deus manda mais uma coisa. Deus manda, viu? Ele manda peixe, ele manda tempestade. Deus é amor, queridos. E por amor é que ele faz isso com a gente. Muita barriga de peixe que a gente já passou, a gente passou porque Deus nos ama e tinha um propósito com a nossa vida. E por isso hoje nós estamos aqui vivos. Quem está vivo, louve ao Senhor. Quem está vivo, glorifique a Deus. Então, para acabar, querido, a gente não muda esse ciclo de repetições, de caos, reclamando, murmurando, endurecendo o coração, não perdoo, não esqueço, a gente não muda nada. A gente não muda, insistindo no erro, insistindo na dureza de coração, não é? Enquanto eu não reconheço isso, primeiro eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer a minha desobediência, a minha revolta, a minha dureza de coração, e começo a dar graças a Deus. Amém? Deus providencia um livramento, Deus providencia uma segunda chance. Diga para o seu irmão, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer te dar uma segunda chance. Agora diga para o seu irmão, é uma segunda chance para fazer as coisas certas. Amém, querido? Olha só, uma pessoa vem e te pede dinheiro emprestado, não paga. Aí vem uma segunda vez e te pede dinheiro emprestado. Você é muito bonzinho, muito crente, vou emprestar, tadinho. Não paga. Aí ele vem uma terceira vez, pede emprestado. Por amor. Aquela pessoa, querido, não aprende nada. Ela aprende que é só pedir que dá. Então, querido, dizer não às vezes é ensinar alguma coisa a alguém. Maria José está cansada de me ouvir falar isso. Porque a gente sai aqui na rua, querido, tem a turma do me dá. Não é? Me dá. Eu dou uma vez.
Eu dou uma vez. Aí quando vem uma segunda, eu já diminuo. Já é a segunda vez. Eu lembro logo do meu pai. Meu pai parece estar na minha frente dizendo, ó, meu filho, errar uma vez é humano, agora errar 2, 3 é burrice. Eu não dou, queridos. Chegou, desculpe, não vou dar. Ah, me empresta. Não empresta. Mas você é pastor, e daí? Sou pastor, mas não sou burro. Amém, querido? Então, queridos, não é? Deus tem algo para nós. E uma pergunta que não quer calar aqui é o que Deus está me pedindo nesses dias? Que eu ainda não estou fazendo. O quê? Você ainda não está obedecendo a Deus? Olha aqui, eu estou dizendo o que é que Deus está pedindo que você ainda não está fazendo. Vamos ficar com o simples aqui. Está todo mundo aqui agradecendo? Isso aí, minha irmã. Levanta a mão aí e agradece a Deus. Glorifica a Deus. Agradece. Você está vivo. Você está vivo. Você está aqui na igreja. Você está glorificando a Deus. Glorifica a Deus. Exalta a Deus. Bendiga a Deus. Então a nossa oração hoje é para todo mundo que quer uma segunda chance. Quem quer uma segunda chance? Né? Porque Jacó teve uma segunda chance. Jonas teve uma segunda chance. O filho pródigo, ele teve uma segunda chance. Então, queridos, como é que eu posso experimentar uma segunda chance, uma segunda oportunidade? Primeiro, reconheça que você já fez muita escolha errada. Reconheça. Não é para você se chicotear. Mas reconheça. Jonas reconheceu que ele tinha feito coisas erradas. Coisas erradas no sentido de desobedecer. Jonas se lembrou do voto que ele tinha a Deus. É verdade. Isso eu não tenho feito mais. Lembre-se dos votos, das promessas. Tenha gratidão, meu irmão. Nós que estamos vivos, querido, hoje, temos que ter muita gratidão a Deus. Estamos vivos, querido. No meio de uma pandemia que já se arrasta há 2 anos, nós estamos vivos. Será que você pode agradecer porque você está vivo? Amém? Quando a gente faz isso, querido, Deus faz o que só Ele pode fazer. Só Ele pode acalmar o mar. Só Ele pode falar com o peixe. Só Ele dá uma segunda oportunidade para você. Volto a te lembrar, aquilo que Deus vai dar para você, não é só para você, é para toda a tua casa. Não é? O que Deus fez por Jonas, Ele fez por Nínive. 120 mil pessoas. Era uma cidade muito importante. Diz que Deus se importava até com os animais daquela cidade. Sabia que Deus gosta de animais? Gosta de cachorro, gosta de gato, gosta de passarinho. Quem é que gosta de bicho? Deus se importava até com os animais daquela cidade. Quanto mais com as pessoas. Então, você que quer uma segunda chance de Deus, uma segunda oportunidade, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Abaixa a sua cabeça. Qual é o livramento que você está precisando de Deus? Porque a questão bíblica apresentada para nós
Jonas estava na barriga de um peixe. Jonas estava vivendo uma vida de quase morte. Parece que não havia mais saída. Ferrolhos se fecharam sobre ele, diz a palavra. Qual é o livramento que você precisa? Coloque diante de Deus. Pode ser saúde, pode ser financeiro, pode ser familiar, pode ser uma provisão, pode ser uma situação que para você é um cativeiro. Você está preso, aprisionado. Você não tem para onde ir. Eu quero encorajar você, querido. Em primeiro lugar, fazer uma oração. Você aí dentro de você. E pedir perdão a Deus. Pelas muitas escolhas erradas que nós já fizemos. Pai querido, em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque muitas vezes fizemos escolhas erradas. Muitas vezes ouvimos a tua voz, mas não fizemos o que o Senhor nos pediu. Fizemos o que a nossa vontade queria. Fizemos o que a nossa conveniência queria. Fizemos o que a nossa zona de conforto pedia. Fizemos o que aquilo que era mais acomodado para nós. Queremos te pedir perdão, Pai, pelas escolhas erradas. Por muitas vezes ouvir a tua voz, endurecer o coração. Queremos te pedir perdão, Pai, pelas promessas que já fizemos e que deixamos de fazer. Votos que fizemos e deixamos de cumprir. Jonas, quando começou a dar graças a Deus, comece a glorificar a Deus, querido. Jonas, quando começou a glorificar o nome do Senhor, a se lembrar do voto que ele tinha feito, de em tudo dar graças, Deus começou a provocar o livramento. Talvez Jonas, dentro da barriga do peixe, nem percebia que aquele peixe começou a se sentir desconfortável. Eu não sei se você sabe, mas o peixe, quando ele vê que está próximo da morte, ele vai para a praia. E ali o peixe começou a se sentir de alguma forma nauseado, desconfortável. Foi na praia e na praia ele vomitou a Jonas. Pai, o Senhor tem um livramento para o meu irmão. O Senhor tem um livramento para a minha irmã. E é um livramento, Pai, que vai afetar toda a casa dele. Vai afetar todos que estão ao seu redor. Então nós entregamos, Pai, essa situação que nós estamos vivendo e te pedimos, Pai, assim como o Senhor deu uma segunda chance para tantos homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, assim como o Senhor deu uma segunda chance para o filho pródigo, deu uma segunda chance para Jonas, para Elias, dá uma segunda chance para o meu irmão, Pai. Dá uma segunda chance. Fala com ele, Pai. Dá uma direção. Dá uma ordem. Mostra um caminho. Mostra para ele por onde ele deve ir. Faz o que só o Senhor pode fazer. E dá o livramento, Pai. E traz a restauração, não apenas para o meu irmão, mas a restauração para toda a sua casa. Nós colocamos nas tuas mãos. A sua parte, Pai, é acalmar o vento, é acalmar a tempestade. A sua parte, Senhor, é levar o peixe para a praia. A nossa parte é louvar a Deus, é glorificar a Deus, é exaltar a Deus e esperar o livramento de Deus que já está a caminho. Amém. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.